Henker que vive duas vezes. Capítulo 147. Montanha da Penitência, 1. Tradutor. HH Editor, HH. Você, maldito. Últimas palavras? A maldição do destino irá. Yon-Woo bateu com o pé na cabeça do último padre como se o que ele disse não valesse mais a pena ouvir. E ele olhou em volta. Seus arredores foram completamente limpos por seus presságios monstruosos. Cerca de 300 jogadores estavam deitados estranhamente no chão. Ou seus braços e pernas foram torcidos com força ou foram empalados por uma sombra afiada. Uma semelhança entre todos eles era que todos estavam com medo, desde que foram mortos por horríveis mortos-vivos. Todos eles foram jogadores enviados para atingir Yon-Woo enviado pelas três deusas. Cavaleiros sagrados que seriam abençoados pelas deusas. Eles lutaram em nome dos templos, mas seus esforços foram inúteis. Ninguém foi capaz de brandir a espada contra Yon-Woo. Com a confusão dos presságios monstruosos, eles eventualmente se arruinaram. Ele nem precisava da autoridade do dragão. Balançar. Todos os presságios dos monstros desapareceram no chão segurando os cadáveres. Todas as manchas de sangue desapareceram, como se nunca tivesse havido nenhuma briga. Esses caras são chatos. Isso é tudo que você tem? Shannon reclamou colocando a espada de volta nas costas. Sob a máscara não havia cabeça, mas parecia que ele estava fazendo beicinho. Han Yeong largou a espada que pingava sangue e concordou com a cabeça. Ele nem tinha tirado todas as 9 espadas. 2 deles foram suficientes. Lidar com esses jogadores pode ter sido um insulto ao seu orgulho. Mais caras virão no futuro. Não se preocupe. Bem, se você diz. Da próxima vez, ligue para alguns caras melhores. Shannon falou e desapareceu de volta no Pulseira Negra com Han Yeong. Depois disso, houve vários outros ataques. E todas as vezes, eles perderam completamente na luta unilateral. E Yon-Woo apenas coletou almas sem levantar um dedo e foi capaz de fortalecer seus presságios monstruosos. Quanto mais forças poderosas eles truessem com eles, melhor seria para Yon-Woo. Com a situação terminando assim, as 3 Nornas tiveram que parar seus ataques. Eles reconheceram que havia uma lacuna muito grande em suas forças. Se isso continuasse, seu corpo religioso seria arrancado pelas raízes, e muito menos recuperaria seu poder sagrado. E eles processaram muitos mercenários e assassinos, pois estavam com dificuldades financeiras. E à medida que a notícia das realizações de Yon-Woo se espalhava, as pessoas negavam seus pedidos. Então, embora eles não tivessem desistido completamente, eles iriam persegui-lo novamente depois de voltarem à sua condição original. Mas Yon-Woo pensou que eles não seriam capazes de fazer isso por enquanto. A condição do templo de Skuld, a morte do apóstolo de Werrider, e os cavaleiros sagrados que não eram tão numerosos morreram. O templo de Verdande foi deixado, mas ainda estava ligado aos outros 2. Obviamente, a reputação dos 3 templos chegou ao fundo, e os crentes que permaneceram até o fim estavam agora virando as costas. O poder de um deus veio de sua dignidade. Agora que perderam a dignidade, os 3 templos foram recebidos com um inverno frio. Eles não tinham a liberdade de tocar em Yon-Woo agora, nem eles tinham capacidade para isso. Então o que devo fazer sobre este poder sagrado agora? Yon-Woo olhou para o poder sagrado que ele forçou da alma de Hepburn. Ele pensou em qual seria a melhor maneira de lidar com isso. Tinha o poder de Werrider. Então, obviamente, não tinha preço. A primeira coisa que lhe veio à mente foram as almas ligadas à Pulseira Negra. Mas como eram propriedades opostas, seria como um veneno para elas. Eles começaram a mostrar suas propriedades malignas, então o poder sagrado não os ajudaria. Ele teve que usá-lo de forma eficiente. Eventualmente, ele tomou uma decisão. Vigrid. Se fosse uma espada mágica que recebeu as maldições de inúmeros heróis, ele não iria purificá-lo com o poder sagrado e colocá-lo mais perto de seu estado original. Recentemente, as maldições foram eliminadas devido ao Aegis e ao fogo sagrado, mas a origem da maldição não desapareceu facilmente. Yon-Woo segurou Vigrid com a mão direita e derramou poder sagrado aos poucos. Então nem um pouco vazou. A purificação está sendo iniciada. Vigrid está absorvendo rapidamente o poder sagrado. 35, 36, 37%, 61, 62%. O poder da espada sagrada está sendo revelado. A ferrugem e o sangue em Vigrid começaram a ficar mais claros. Em vez disso, uma luz branca surgiu e as runas que estavam na espada apareceram. Ao mesmo tempo, a espada começou a ficar mais longa lentamente. Purificação da espada mágica. Levaria algum tempo para despertar todas as suas habilidades depois de eliminar a maldição. Yon-Woo já estava curioso para saber como Vigrid ficaria depois que tudo terminasse. A espada que os heróis tanto desejaram. Yon-Woo começou a subir rapidamente pelo chão novamente. Ele já tinha o poder de um Henker, e ele poderia usar as informações do diário e seu conhecimento do dragão. Os andares nas dezenas eram fáceis, porque eram andares mais baixos. Claro, isso não significa que Yon-Woo os escalou preguiçosamente. Ele olhou cuidadosamente ao redor do palco para acumular peças escondidas e reuniu karma para estabelecer recordes em cada andar. Ele ainda não registrou seu nome no Hall da Fama.
Ele conseguiu chegar ao 20º andar em um dia. Este é o 20º andar, portão das 5 montanhas da penitência. É isso. Yon-woo olhou para as 5 montanhas que podia ver da zona inicial. Do mais próximo ao mais distante, as montanhas estavam alinhadas. Eram todos tão altos que perfuraram as nuvens e quase tocaram o céu. À medida que você olhava mais longe, a altura da montanha ficava mais alta. Da terceira montanha, estava coberto de neve. Só de olhar para a floresta ao redor as pessoas relaxavam. Foi uma visão maravilhosa. Foi uma bela visão. Mas este lugar era na verdade um lugar ao qual os jogadores se opunham. O mesmo acontecia com os outros andares, mas havia muitas coisas a serem ganhas se alguém olhasse bem de perto. No entanto, este lugar era diferente. Era uma área de testes, não uma área de ganhos. Foi um lugar que testou o que os jogadores conseguiram até agora. Como o portão branco do 10º andar. A cada 10 andares, a torre testa o que o jogador realizou. O 10º andar testa do 1º ao 9º andar e o 20º andar do 11º ao 19º andar. As 5 montanhas da penitência no 20º andar são iguais. As pessoas que vivem aqui chamam isso de montanhas dos 5 elementos, e essas montanhas testam os jogadores incessantemente. Os testes são tão difíceis que alguns jogadores voltam aos andares inferiores para começar de novo. Era um lugar infame. Mas, diferentemente dos jogadores normais, o 20º andar era um dos andares que Yon-woo mal podia esperar para começar. O julgamento do 20º andar está começando. Julgamento. Quem quer se tornar um deus tem que se punir e saber superar limites. As 5 montanhas aqui ajudarão na sua penitência. Seus olhos estarão cobertos para se livrar das tentações, e seus ouvidos estarão fechados para que você possa ter uma calma silenciosa. Num mundo onde o cheiro e o sabor desapareceram, você estará livre da obsessão, e o estímulo desaparecido se tornará uma oportunidade para você olhar para trás. Cada vez que você cruzar uma montanha, você receberá uma penitência. Supere todas as penitências e torne-se um eu perfeito. As 5 montanhas do 20º andar simbolizavam os 5 sentidos. Cada vez que uma montanha era escalada, o sentido escolhido desaparecia. O primeiro andar era a visão, o segundo, o ruído, o terceiro, o cheiro, o quarto, o paladar, e a última montanha era o tato. Todas as pessoas reagiram ao estímulo ao seu redor. Quando estes foram bloqueados, apenas a mente permaneceu. Você teve que escalar a última montanha apenas com a mente. Você precisava ter uma forte confiança em si mesmo para fazer isso. Muitos jogadores não conseguiram se acostumar com os sentidos limitados e se aposentaram. Mesmo que eles passassem, eles ficariam enjoados disso. Mas embora fosse um lugar de dificuldades para alguns, para outros era uma terra de oportunidades. Isso era para as pessoas que queriam se treinar. À medida que você se elevou a uma posição mais elevada, a pressão dos 5 sentidos aumentou. Era um lugar para treinar completamente. Portanto, o 20º andar foi o andar mais procurado nos andares inferiores pelos rankers. Era o palácio perfeito para Yon-woo, que queria ficar mais forte. Especialmente para terminar o dever de casa que o rei marcial lhe designou. Yon-woo abriu o Entrenian e tirou um livro. Era um livro que o rei marcial lhe deu dizendo que era um presente antes de deixar a tribo de um chifre. Ele leu quando teve tempo, mas era difícil de entender mesmo com seu conhecimento do dragão. Foi a recompensa adicional que Yon-woo deveria receber após terminar o teste do deus marcial. Mas o rei marcial apenas rejeitou dizendo que era muito difícil para ele e deu a ele somente depois de reconhecer seu crescimento. Subindo até o 20º andar, Yon-woo leu o livro quando pôde. À medida que suas conquistas com os 8 punhos extremos se tornassem mais profundas, seria útil aprender um novo Mugong. E Yon-woo tinha uma excelente memória e compreensão do que lia nos arquivos. Mas o problema é que era isso. Ele precisava memorizá-lo, mas não entendia. Ele já tinha um conhecimento geral de Mugong e foi capaz de crescer após despertar seu corpo de dragão. Mas isso foi tão difícil que ele não conseguia nem virar a página. Yon-woo pensou em uma conversa que teve com o rei marcial antes de partir. Na verdade, a espada Yin é um desejo da nossa tribo que queríamos alcançar, junto com o sabre Yang. Um desejo. Bem, não é tão conhecido do público, mas se eu tentar explicar. Ok, você sabe sobre a origem da nossa tribo? Só sei que é uma tribo que veio junto com a torre quando ela foi inaugurada. Isso é perto o suficiente. Somos uma tribo fundadora e herdamos a herança de nosso Deus e vivemos para continuar a torná-la melhor. São coisas como Mugong e Jinbape, mas há algo que não conseguimos fazer há milhares de anos. Maldita coisa. Você está dizendo. Sim, a espada Yin e o sabre Yang. A combinação dos 2 Mugongs nos aproxima do Mugong que nosso Deus ancestral usava. Grande espada Pangu brilhante. Esse é o nosso desejo de longa data. Grande espada Pangu brilhante. Ele ainda se lembrava da loucura nos olhos do rei marcial quando falou sobre isso. O rei marcial disse que mesmo ele, que era um gênio, não conseguia tocar a espada Yin e o sabre Yang. Foi um Mugong que nem mesmo o rei marcial que liderou a tribo de um chifre para uma nova era de prosperidade foi capaz de aprender. E o rei marcial continuou a explicar. O sabre Yang poderia ser herdado por Edora, já que ela tinha seu insight. Mas ninguém tinha a espada Yin. Portanto,
seu discípulo deveria ter sucesso. E com isso, Yong-woo percebeu que o rei marcial estava procurando um sucessor para a espada Yin. Um sucessor não veio da tribo de um chifre. Então ele teve que olhar para fora disso. Seus 2 últimos discípulos provavelmente foram indicados. O deus da espada e a pessoa que poderia rivalizar com ele. E ambos falharam. Yong-woo pode falhar. Como era um Mugong que a tribo de um chifre não conseguia aprender há milhares de anos, Yong-woo não podia garantir nada. Mas o fato de ele ter recebido o livro significava que ele tinha, no mínimo, a qualificação, e Yong-woo queria a espada Yin. Não, ele não só queria a espada Yin. Ele queria o sabre Yang e a grande espada Pangu brilhante depois dela. Foi o Mugong que um dos 3 que abriram a torre usou. Jeoncheon de Trinity Wonder. Ele queria ter isso. Vamos tentar, tudo o que eu precisar. E este andar era o lugar perfeito para ele treinar. Depois de organizar seus pensamentos, Yong-woo começou a se mover em direção à primeira montanha que ele viu.